E aí galera, salve salve, como tem sido aí a adaptação nesses estudos feitos a domicílio? Espero que estejam bem vocês, a família de vocês, né? Uma situação que nós não esperávamos, mas temos que ter aí cautela para passar por elas. Estamos aqui para mais uma aula, né, gravada, mas com a mesma qualidade do ensino presencial, e espero que vocês consigam se dedicar e empenhar para se formarem, né, se tornarem grandes profissionais em breve. E só para relembrar vocês, né, caso tenham alguma dúvida, algum ponto que vocês julguem que possa ser melhor esclarecido, por favor me mandem e-mail, comuniquem comigo através do Moodle, não deixe essa dúvida passar, né? Quem sabe até eu tenho a oportunidade de estar melhorando cada vez mais. E só para sintonizar vocês aqui, hoje nós vamos para a nossa segunda aula, né, sobre esforços internos em estruturas. O objetivo da aula de hoje é resolvermos um exercício de forma bem detalhada. Vocês vão ver que poderia ser um exercício ainda mais aprofundado, mas esse que eu montei aqui, ele é bastante interessante porque vocês vão ver os aspectos principais, né, conceitos fundamentais para construir qualquer tipo de diagrama. Por isso mesmo que eu coloquei aqui o nome dessa aula de construção de diagramas. O subtópico agora é vigas. Vocês vão ver que depois que a gente vai usar muito esses conceitos aí também para os pórticos. Então vamos lá, né? Para iniciarmos então essa aula, vamos fazer aqui uma breve revisão, né, de uma forma um pouco diferente também a parte da convenção. Muita gente fica um pouco perdido com relação a essa convenção e acaba tendo problema na hora de construir o gráfico. Então algo que pode ser simples talvez se torne aí um bicho de sete cabeças. Eu montei um esquema um pouco diferente aqui, né, do que a gente encontra geralmente aí, só para facilitar esse entendimento de vocês. Observem aqui então que nós temos uma viga genérica, né, poderia ser de qualquer material, de qualquer dimensão, mas é só para ilustrar o que é essa análise que nós precisamos fazer para efetivamente construir o nosso gráfico, né? Então essa seção genérica é como se ela estivesse aqui nessa lateral da viga. Então observando ela, né, a partir desse ponto que a setinha está indicando aqui, eu tenho então a seção S, aqui ela foi um pouco ampliada só para a questão de visualização. Nós temos então, olhando de frente, o lado que seria o lado esquerdo, representado aqui por essa cor verde, e temos o lado direito, que seria esse roxo, né? Ah, mas por que eu preciso pensar em esquerda e direita? Vocês vão entender isso principalmente na hora que nós formos efetivar a construção do diagrama. Por quê? Para ilustrar então o uso realmente desse lado esquerdo e lado direito, vamos fazer aqui a análise das três possibilidades, né? Momento, esforço cortante e força axial. Iniciando aqui com a força axial, ou com o esforço normal, que é aquele que é perpendicular à nossa seção transversal, eu tenho a possibilidade de olhar então somente pelo lado esquerdo. Lembrando que essa região, né, que está indicada aqui, seria exatamente a seção que eu estou analisando. Se eu olho à esquerda dela e o meu vetor de força normal ele é no sentido da direita para a esquerda, é positivo. Se eu for analisar esse mesmo elemento, a mesma seção, o mesmo lugar geométrico, olhando pela direita, eu esqueço que está à esquerda e olho somente pela direita. Se o meu vetor de força normal estiver no sentido da esquerda para a direita, ele é positivo também. Então esse é um exemplo bem clássico e tranquilo, né? Eu consigo imaginar que em qualquer lado, olhando ou pela esquerda ou pela direita, esse elemento ele tende a alongar. Ele está sendo então tracionado. Outro exemplo que nós temos aqui, né, só para destacar, eu coloquei aqui a legenda também, esquerda o verde e direita o roxo. A força cortante. A força cortante ela tem uma inversão, entre aspas, dos vetores, né, no sentido de baixo para cima, positivo do lado esquerdo. Se eu for analisar pelo lado direito, os meus vetores de força precisam estar no sentido de cima para baixo. E isso aqui é válido, pessoal, para força concentrada, para força distribuída, né? Pode ser retangular, triangular, ou um outro formato qualquer. E por fim, nós temos aqui a condição de momento fletor. O que o momento fletor faz? Né? Para ser positivo, ele precisa tracionar as fibras inferiores. Se eu olhar pela esquerda, desprezo tudo que está à direita, à esquerda da minha seção, se a fibra inferior for tracionada pelo momento, ou seja, se ele gira no sentido horário, quer dizer que é positivo. Já se eu for analisar o mesmo momento da seção que eu estou pela direita, para tracionar embaixo, o giro desses momentos que estarão à direita precisam ser no sentido anti-horário. Eu até destaco aqui, pessoal, para que vocês tenham
bastante cuidado para não confundir as coisas, porque quando a gente faz o cálculo da estrutura global para calcular, por exemplo, reações de apoio, eu preocupo apenas com o giro no sentido anti-horário, sendo positivo. Já no caso da seção, que eu vou, entre aspas, né, seccionar, pegar um único seção, elemento infinitesimal aqui, a esquerda é uma coisa e a direita é outra. Então eu nem gosto muito de usar esse sentido anti-horário ou sentido horário quando eu estou trabalhando com a construção. Eu prefiro olhar, traciona a fibra inferior ou traciona a fibra superior. Melhor que isso, né, somente fazendo então um exemplo. Daqui a pouquinho a gente vai desenvolver o exemplo, vocês vão entender esses detalhes. Já a parte de construção efetiva dos gráficos, nós temos duas situações que podem ser avaliadas aqui. O primeiro caso, ele aplica tanto para a força normal quanto para a força cortante. O que é isso, né? Essa linha que está tracejada aqui indica o eixo do nosso elemento estrutural, nesse caso uma viga. Inclusive eu destaquei aqui os pontos de início e fim da viga. Então esse eixo aqui, né, desse ponto a esse, representa a geometria da nossa viga. E os valores positivos que eu encontrei no meu cálculo, eu vou desenhar, vou colocá-los na parte superior desse eixo. Se eu tiver algum esforço que foi nulo, porventura, ele fica em cima da linha, inclusive é importante, né, fazer essa marcação, dar esse destaque, e os valores negativos para normal e cortante, nós vamos representar abaixo desse eixo aí de referência. Já para momento fletor, nós trabalhamos com a convenção ao contrário disso, né? O positivo fica na parte inferior do nosso diagrama, já o negativo na parte superior. Existem autores que trabalham com essa convenção semelhante aqui, trabalha sempre positivo na parte superior, negativo na parte inferior. Mas por que a gente gosta de trabalhar, né, dessa maneira aqui? Muitos dos programas que a gente vai estudar daqui para frente, eles usam essa convenção e é bem tranquilo de nós avaliarmos, né, quando está dessa maneira aqui. Por exemplo, em obras é comum, né, ouvir o termo, está faltando positivo ou está faltando negativo. Isso significa exatamente a armadura, a posição que eu sei, por exemplo, para uma viga. Se está faltando positivo, quer dizer que está faltando armadura na parte inferior dela. Se é negativo, na parte superior. Então vamos aí passar para o nosso primeiro exemplo, para que vocês possam entender de fato a construção desses diagramas. É um exemplo relativamente simples, né? Tem alguns detalhes que são um pouco diferentes do usual, mas que servem muito para ilustrar esses conceitos que eu acabei de mostrar para vocês e também para refletirmos e pensarmos sobre certas análises que precisam ser feitas. Nesse caso aqui, então, nós temos uma viga com 3 apoios distintos, todos são do primeiro gênero, só que um deles está orientado numa direção vertical, né? Então essa estrutura aqui está perfeitamente vinculada, ela não vai estar sujeita a nenhum movimento. Algo que eu gosto sempre de fazer é colocar os pontos para nós fazermos a análise. Pode ser que em determinado esforço, um ponto ou outro, né, esse valor venha a ser constante. Mas ainda assim, só para não perder a referência, é bom trabalharmos então com essa nomeação, vamos dizer assim, de cada ponto que nós temos. Então, no apoio C, né, por conta do ponto, eu tenho apenas a reação vertical desse ponto. No apoio E, nós temos também apenas a reação vertical. E no ponto G, a reação horizontal. Perceba então que para o apoio do primeiro gênero, as reações são sempre perpendiculares a essa linha aqui que indica o nosso apoio. Coloquei aqui, né, e pretendo fazer isso daqui para frente, dicas, atenções, cuidados ou observações que possam surgir no decorrer de cada exercício. Uma dica que eu coloquei foi adotar sentido positivo para as reações. Para esse caso aqui, é bem tranquilo eu perceber, por exemplo, que a reação horizontal vai ser nesse sentido aqui, né? Porque nós temos 6, 2, 3 e 15. Mas independente disso, né, quando eu tenho estruturas mais complexas, pórticos articulados, coisas desse tipo, é bom que vocês adotem sempre o sentido positivo, né? De baixo para cima e da esquerda para a direita. Por quê? Quando sair o resultado final, eu consigo avaliar de imediato se está ou não com o sentido adequado que eu adotei. Além disso também, tomem bastante cuidado para não confundir os pontos de aplicação das forças. Por exemplo, aqui nesse ponto F, ó, a posição dele é mais ou menos nessa região.
Então, se eu observar o 15, parece que ele está um pouquinho defasado. Então, eu gosto de dar o destaque, coloquei esses pontinhos aqui, ó, só para que vocês entendam. Olha só a distância que o meu vetor de força está do ponto de aplicação. Mas é justamente nesse ponto aqui que eu preciso fazer a análise. Então, vamos iniciar aqui, né, aquela sequência tradicional, que é o cálculo das reações de apoio. Para essa estrutura aqui, eu posso iniciar, né, pensando aí em qual força eu vou calcular, horizontal ou as verticais. Nesse caso aqui, nós vamos então fazer o uso das equações da estática, que vocês viram lá em mecânica, somatório das forças em x, y e momento, todos precisam ser iguais a zero. Nesse caso, iniciei aqui com o somatório das forças em x, então nós temos a força de 6 na horizontal. A convenção para positivo é o sentido da esquerda para a direita. Então, mais 6, mais 2, mais 3, menos 15. E o RHG, eu adotei no sentido positivo, então eu coloquei aqui. Resolvendo, RHG igual a 4 kN. Coloquei essa setinha para indicar só o sentido que ele vai ficar. Talvez isso aqui na hora de construir o diagrama ajuda bastante também. Outra dica que eu nem destaquei. Outro passo que nós devemos fazer, então, é o cálculo das reações verticais. Se eu fizesse de cara o somatório das forças em Y, eu ficaria com as duas incógnitas, RVC e RVE. Então, nesse caso, é mais interessante iniciarmos o somatório de momento no ponto C. Olhando, então, agora a estrutura de forma global, não é ainda a construção efetiva do diagrama, eu tenho o sentido anti-horário positivo. As forças horizontais, nesse caso de viga, não vão provocar momentos. Então eu preciso me preocupar com as verticais e com os momentos aplicados. Nesse caso, então, a partir do ponto C, olhando aqui, eu vejo a força de 5 vezes a distância de 3 metros, provocando então esse momento positivo. Tenho aqui o momento aplicado de 2 kN, ele é positivo, mesmo sentido aqui. Nesse ponto C, eu olho e vejo também aqui a força de 2. Só que agora a tendência de giro é no sentido horário em relação a esse ponto, né? Eu olho a força tendendo a girar essa estrutura no sentido anti-horário, perdão, no sentido horário em relação ao ponto C. Por isso, então, um sinal negativo. Eu tenho aqui a força distribuída de 8 kN vezes 5, que é o comprimento total, vezes o braço de alavanca. Então, esse 8 vezes 5 serviria para achar a posição da força concentrada. E o braço de alavanca para carregamento retangular é no meio do vão aqui, né? No caso, no meio do carregamento. E ainda temos também aqui, ó, a reação vertical em E, que havia sido adotado o sentido positivo de baixo para cima, vezes 5. Então, em relação ao ponto C, gira no sentido anti-horário. Fazendo as continhas, nós encontramos aí que a reação vertical em E vale 17 kN. Por fim, poderia fazer somatório de momento em E, ou qualquer outro ponto, e também o somatório de forças, que nesse caso aqui eu achei bem simples, né? Então eu tenho, olha, convenção positiva de baixo para cima, então esse vetor está para baixo, então quer dizer que é menos 5, mais 2, carregamento distribuído, menos 8, vezes 5, que é o comprimento total, mais 17, que é justamente aqui a reação vertical do ponto E, mais RVC. Então aqui já começa a surgir aquela questão, eu preciso ter certeza do meu cálculo, porque senão vira aquela reação em cadeia, né? Se eu erro essa reação, automaticamente eu vou errar essa reação aqui também. Então façam com bastante atenção essa etapa aí de cálculo de reação de apoio. Feito isso, nós vamos então passar agora à construção do nosso diagrama de esforço normal. Agora sim nós vamos aplicar efetivamente então aquele conceito, né, de olhar pela esquerda ou pela direita. Nesse caso eu gosto de construir diagramas sempre partindo da esquerda e fazendo a varredura até chegar à extremidade final dele. Olhando pela esquerda, se eu ver que o meu vetor está no sentido da direita para a esquerda, ou seja, como se a minha seção estivesse aqui, ó, eu vou puxar ele, então ele vai tracionar, vai alongar, é positivo. Nesse caso, né, então, fiz a minha primeira seção aqui, ó, no ponto, esforço normal, só para convencionar isso aqui, ó, no ponto A, depois. O que é esse depois ou o que é o antes que vai aparecer? Considerem o ponto que está nesse lugar.
para iniciar a minha estrutura eu só tenho imediatamente depois, então por isso que eu coloquei esforço normal em A depois. Olhando pela esquerda, veja que eu só tenho aqui a força de 6 kN e o sentido dele, né, dessa força aqui, é contrária ao que eu tenho no caso aqui da convenção. Por isso o sinal negativo. Aí eu tenho aqui logo em seguida, ó, N ou normal no ponto B esse aqui, antes. Quer dizer, imediatamente antes desse ponto de aplicação. Nesse caso aqui, então, eu consigo observar que a única força normal também é o mesmo 6 kN que gera um esforço aí de compressão. Imediatamente após o ponto B, que eu chamei de NB depois, eu tenho então aqui ó, o surgimento de mais uma força que também vai gerar um esforço negativo, né, oposto ao da seta aqui indicado na convenção. Logo eu tenho aqui na sequência, ó, então é como se eu estivesse caminhando ao longo dessa viga até chegar a esse ponto que nós estamos agora, o ponto C. O ponto C, eu não tenho a aplicação de uma força horizontal. Então eu não tenho para esse ponto C um esforço normal que vai ser diferente do que eu tinha anteriormente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, NC, antes ou depois, tanto faz, né? Então vai manter o mesmo valor, né? Qualquer lugar que eu cortar daqui para frente e olhar, eu vejo apenas essas duas forças. Até imediatamente antes do ponto D. Mantém-se então esse esforço aí negativo ou de compressão de 8 kN. Na sequência, olha, imediatamente depois aqui do ponto D, que é onde eu estou aplicando a força de 3, eu tenho novamente um esforço aí negativo se eu olhar pela esquerda. Então, só olhando aqui nesse ponto D, eu tenho que imediatamente antes dele não apareceu a força de 3 kN. Mas imediatamente depois, então eu estou aqui numa seção depois, olho pela esquerda e vejo aqui um vetor no sentido da esquerda para a direita. Quer dizer, oposto ao da nossa convenção, então negativo também. Dando sequência aqui eu tenho o ponto E, que também, agora eu até coloquei um nome diferente, é constante. Por que constante? Porque eu não tenho uma força horizontal aplicada aqui nesse ponto. E dando sequência eu tenho o ponto F. O ponto F eu preciso avaliar antes e imediatamente depois. Depois do ponto F, observem que eu tenho então uma força agora. Imagina que eu estou numa seção aqui nessa região. Eu olho pela esquerda, eu vejo essa força aqui positiva, tracionando. Então por isso que eu já tinha o acumulado dos anteriores, né? Olha só, menos 11. E agora entra uma força axial de 15. Resulta então nesse esforço de tração de 4 kN. Só observação, positivo, tração, negativo, compressão. Uma dica também aqui, pessoal, é fazer a análise pela direita para a gente verificar se está ou não de acordo os cálculos que nós desenvolvemos. Só que, quando eu olho pela direita, lembrem que a convenção muda. Pela direita, da esquerda para a direita, é positivo. Nesse caso aqui, se eu corto e olho apenas pela direita, eu só enxergo a reação de apoio, que tem o valor de 4 e o sentido dela da esquerda para a direita. Então, positivo. Observe então que esse valor, né, dessa região é igual nos dois casos. Eu poderia fazer isso para qualquer outra seção que eu quisesse, né? Entre E e F, por exemplo, olhando pela direita, eu tenho, olha, menos 15, né, com base na convenção, mais 4. Então eu tenho um resultado aqui final de menos 11. Então seria esse exato valor aqui. Agora vamos construir então o nosso diagrama. Com os valores aqui em mãos, o que eu faço primeiro? Construo a linha que representa a geometria da minha estrutura. Coloco os pontos para ficar fácil, né? Então escolha uma escala adequada aí para o seu desenho e faz essa construção. Da esquerda para a direita também, nós temos então, olha só os valores. Menos 6, imediatamente depois do ponto A, constante até B. Logo depois de B, eu tenho então 8, ele vai ser constante até D, antes. Depois eu tenho um salto para 11. Observem aqui o sinal, né, negativo na parte inferior, positivo na parte superior. E finaliza o nosso diagrama aí com 4 positivo. E uma dica que eu coloco aqui para vocês é o seguinte, observe os saltos no diagrama. O que é esses saltos, né? São esses dentes que aparecem aqui no nosso diagrama. Para o esforço normal em vigas, as forças horizontais são justamente esses valores em módulo.
Por exemplo, aqui nós tínhamos uma força então de 2 kN na horizontal aplicada. Então, essa diferença em módulo 8 menos 6, né, é justamente o esforço horizontal que nós temos. A exemplo disso também aqui, ó, nós temos aquela força de 15. Então, em módulo, eu estou saindo de menos 11. Então, graficamente, ó, 11 mais 4, 15. Isso aí ajuda bastante para avaliar se o nosso exercício foi desenvolvido ou não de forma correta. Passando agora, então, para a construção do nosso diagrama de esforço cortante. Até em relação ao anterior, eu não mencionei, mas é muito importante a gente colocar a unidade de medida. Ok? Para cortante e normal, a unidade de medida do diagrama é a unidade de força, né? Ou quilonewtons, ou libra, ou newtons, algo desse tipo aí. Vamos novamente fazer então a análise pela esquerda. Para construir esse diagrama, a convenção agora é aquela. Se eu olho pela esquerda, o sentido positivo é de baixo para cima. Então, até para resumir, não ficar toda hora de baixo para cima. Vou falar assim que fica mais fácil. Imediatamente aqui depois do ponto A, lembrando que não existe antes porque é o início da viga aqui, né? Imediatamente depois, olhando pela esquerda, eu vejo um vetor para baixo, então é menos 5 kN. Procedo então com o caminhamento dessa estrutura até imediatamente antes do ponto B. Não apareceu nenhuma outra força vertical, que na viga provoca esforço cortante. Mantém-se então os mesmos menos 5 kN. Imediatamente depois de B, quando eu olho pela esquerda, eu vejo aqui um outro vetor vertical. Então ele também provoca esforço cortante, só que agora positivo. Então eu tinha menos 5 mais 2. Imediatamente antes do ponto C, eu vou manter o mesmo valor, né? Tanto é que eu até passei direto aqui, mas imagina que eu corto minha viga imediatamente antes desse apoio C. Eu olho e só vejo esses dois vetores, então vai ser constante até esse ponto. Já no ponto C, imediatamente depois, quando eu olho pela esquerda, além do 5, menos 5 mais 2, eu tenho também a reação vertical agora, que é positiva. Então eu tenho menos 3, posso aproveitar esse valor, mais 26, que é da reação. Mas e esse valorzinho aqui, né, de 8, eu não tenho que considerar? Sim, nós já estamos considerando. Só que, imediatamente depois, eu ainda não tenho nem 0,00001 milímetro para multiplicar por isso aqui. Então, no limite aí, né, tendência, se eu multiplico um número por zero, o valor dele é zero. Então, por isso que nem apareceu aqui. Seria 8 vezes zero, negativo. Avançando então aqui, nós temos um ponto particular que é o ponto D. Eu poderia ir direto para o ponto E, se eu não tivesse essa força horizontal, ou mesmo com ela, porque como eu não tenho força transversal aqui, meu esforço constante, né, meu esforço cortante vai ser uma linha constante. Então eu coloquei aqui, ó, no ponto D, antes ou depois, tanto faz, nós teríamos, olhando pela esquerda, aquele valor já de 23 positivo, menos porque o vetor aqui do carregamento distribuído está apontando para baixo, 8 agora sim, vezes esse braço de alavanca aqui até aqui, né, é de 4, perdão, um braço de distribuição, né, é de 4 metros. Então, 23 desses elementos, menos 8 vezes 4, menos 9. Até o ponto E, imediatamente antes, a única coisa que vai aumentar é mais 1 metro no carregamento distribuído. Então, poderia pensar até aqui nos mesmos, ó, 23 daqui, menos 5 vezes 8. Então, seria a mesma coisa que vai dar esses menos 17. Imediatamente depois, o que vai acontecer? Vai zerar. Então aqui eu consigo, já vou adiantar para vocês aqui, até a parte da verificação, fazer a análise novamente pela direita. Poderia fazer em qualquer ponto, né? É mais interessante eu calcular em um valor que é diferente de zero, porque aqui quando eu corto e olho pela direita, eu não tenho forças transversais. Então eu já sei que o cortante vai ser zero deste ponto até este. É interessante nós analisarmos, por exemplo, antes de E, porque aí eu já consigo avaliar se as reações de apoio estão corretas. Por exemplo, se eu corto a minha estrutura aqui, eu consigo perceber que, olhando pela direita, o único valor que eu tenho aqui é de menos 17. Exatamente o mesmo que nós tínhamos analisado aí pela esquerda. Então está ok o nosso cálculo até aqui. Para a construção do diagrama, segue-se então o mesmo princípio lá do esforço normal.
desenha-se a linha, né, que representa o eixo da viga, coloca os pontos para ficar fácil de identificar o antes, o depois e os valores que nós acabamos de calcular. Fazendo a construção, então, é muito semelhante. A parte positiva vai ficar na parte superior e os números negativos têm que ficar na parte inferior do nosso diagrama. Os valores de zero, né? Então aqui, ó, de E, depois de E para frente, tudo zero. Não dá para ver aqui, mas ele está indicado aqui também. E faço então a plotagem de cada ponto, né? Como é constante, eu marcaria o ponto A, o ponto B, lembrem do salto, depois basta ligar de forma linear, né? Sempre vai ser linear, sempre que eu tiver, né, carregamentos igual a gente tem ali concentrado ou distribuído, vai ser linear. Pode ser constante ou pode ser inclinado, né? Vai ter uma diferença aí maior quando nós formos trabalhar com o momento, mas nada demais, vocês vão ver já já. E a dica, de novo, ó, observe os saltos no diagrama. Agora é para cortante. Para cortante, então, é onde eu tenho forças verticais. Observem aqui o caso aí da reação de apoio que deu 26 kN de baixo para cima. Então, em módulo, nós temos aqui esse valor. Então, é bem tranquilo para avaliar isso aí. Por fim, vamos passar então a construção do nosso diagrama de momento fletor, né? Novamente, fazendo a análise pela esquerda. Se quiser fazer a análise pela direita, também não tem problema nenhum, pessoal. Dependendo da situação, fica mais fácil. O nosso caso é que nós vamos construir toda a estrutura, né, o diagrama de toda a estrutura, então eu adoto esse procedimento aí. Fazendo a análise, então, pela esquerda, lembrem que a questão para ficar positivo, ou o diagrama, para ter o valor positivo, precisa tracionar as fibras inferiores. Então, se você tiver aquela espuminha aí, né, de EVA, é importante você fazer esse movimento, você vai ver as fibras inferiores sendo esticadas, enquanto que as de cima estaria sendo esmagada, comprimida, né? Então, observem que se o momento vai ser no sentido agora de tracionar, ou seja, sentido horário, é positivo. No ponto A, agora vocês vão ver também que, com exceção dos casos que eu tenho momento aplicado, eu não preciso fazer análise imediatamente antes e depois, mas eu vou em cima de cada um desses pontos aqui, com exceção aqui no caso do ponto B. O ponto A, olhando aqui pela esquerda, o momento é zero. Se eu tivesse um momento aplicado, o nosso diagrama já iria iniciar com esse valor aqui do momento aplicado, igual foi no caso do cortante, que ele já iniciou lá com o seu menos 5. No caso do momento, não tem nenhum valor, então zero. Momento B, agora sim, então, como eu tenho esse momento de 2 kN aplicado no ponto B, eu preciso avaliar antes. Antes do ponto B, olhando pela esquerda, eu tenho então, lembrem da equação, que momento é força vezes distância. Então eu tenho uma força de 5 e a distância até o ponto que eu estou calculando é de 2 metros. Vejam que a tendência, né, desse elemento aqui é descer. Então seria tracionar as fibras superiores. Por isso que aparece esse menos aqui. Então menos 5 vezes 2. Imediatamente depois, olha só o que vai acontecer. Mantém-se então os menos 10. Cuidado para manter agora no caso do momento, porque cada passo que a gente dá aqui, eu mudo esse valor. Então não é só puramente pegar o valor anterior, como era no caso do cortante e do esforço normal. Agora então eu tenho, ó, menos 5 vezes 2 e aparece esse menos 2 também, porque tende a tracionar as fibras superiores. Então eu tenho o salto, né? Já já vocês vão ver também no diagrama que o salto aparece justamente por conta desse momento aplicado aí. No ponto C, então, eu não preciso fazer antes, vou exatamente em cima do ponto C e olhando pela esquerda, nós temos menos 5 vezes 3, que é o braço de alavanca, menos 2 kN, que é esse esforço aqui que foi momento aplicado ao ponto, e vejam que agora eu tenho uma força que é no sentido de baixo para cima, que também provoca um momento, só que o momento que ele provoca é no sentido positivo. Essa força tende a tracionar as fibras inferiores, então o valor de menos 15. Avançando agora para o ponto D, então eu vejo que em cima desse ponto, olhando pela esquerda, eu tenho 5, olha só o que eu falei para vocês, agora não é o valor anterior, mas é 5 vezes qual que é o braço de alavanca? 7 metros, tracionando as fibras superiores, então negativo. Menos 2, a vantagem desse vetor de momento isolado é que eu vou simplesmente colocar ele com seu sinal.
Além disso, no ponto E, eu tenho 2 vezes o braço de alavanca, perdão, ponto D, de 5 metros. Positivo, porque ele tende a tracionar as fibras inferiores. Tem o carregamento distribuído, parte dele, né? A outra parte está à direita. Observem que eu estou desprezando tudo que está aqui pela direita. Olhando então para a esquerda, ó, menos, porque ele vai tracionar na fibra superior, 8 vezes 4, que é a distância que está distribuída esse carregamento, vezes 2, que é o braço de alavanca para carregamento retangular. Tenho ainda também a reação de apoio que provoca o momento. Ela tende a tracionar a fibra inferior dessa minha estrutura, 26 vezes 4. Então dá esse menos 13 kN vezes metro. Ponto E, né? Então olhando aqui pela esquerda, olha o que nós temos. Menos 5 vezes 8, 5 vezes 8, menos 2 que apareceu aqui, mais 2 vezes 6 positivo, que traciona a fibra inferior, mais 26 vezes 5, aqui no finalzinho, menos 8 vezes 5, que é o comprimento total de distribuição, vezes o braço de alavanca, que é 2,5, a metade desse 5. Zerou. E olhem aqui, então, esse aqui ficou muito fácil para a gente fazer a análise, né? Se está ou não correto o nosso exercício. Posso fazer o momento em qualquer outro ponto, né? Por exemplo, olhando pela direita, não tenho força vertical. Eu já consigo perceber que tudo isso aqui daqui para frente vai dar zero. Para verificar, eu poderia usar o ponto E, o ponto F ou o ponto G, né? Então, se eu pego o momento aqui, vocês vão ver que daqui para frente tem que zerar. Lembrando então que quando eu olho pela direita, a convenção positiva, né, o meu vetor de momento, ele tem que estar no sentido anti-horário para ser positivo. Fazendo as verificações aí, nós descobrimos então esse 0 kN em qualquer um dos pontos, ponto E, ponto F ou ponto G. Passamos agora então à construção do diagrama. A parte inicial é exatamente a mesma. O eixo da viga com os pontos de marcação e faço a construção. Momento em A, 0. Momento em B, antes, 10 kN. Lembrando que agora o negativo é na parte superior. Momento em B, depois, observem o salto de 2. Vou até voltar aqui, ó. Nós vamos ter que ter nesse ponto do diagrama. Daqui para frente não tem mais saltos, né? Então, vou ter esse valor aí, esse salto. Momento em C, menos 15. Então, isso aqui eu sei que está tracionando na fibra superior. Momento em D, 13. Momento em E para frente, 0. Então, eixo da viga, os pontos e olha a construção aí do nosso diagrama. Ah, apareceu aqui uma curva. O que está acontecendo, né? Sempre que nós tivermos forças concentradas, o diagrama vai ter esse formato aqui, uma reta inclinada. Pode ser para cima ou para baixo, depende da direção da força que nós temos aqui. O salto é decorrente daquele momento aplicado, e aqui nós tínhamos um carregamento distribuído, que vai do ponto C até o ponto E dessa viga, e forma essa curva, que na verdade é uma parábola, né? É uma equação do segundo grau. Uma outra dica aqui, ó, positivo traciona, então, na verdade já tinha falado sobre isso, né? As fibras de baixo. Negativo traciona as fibras de cima. Isso aqui, pessoal, do diagrama é bem interessante porque eu vejo, né, de uma forma bem rápida, onde eu preciso colocar armadura na minha viga, por exemplo, se for de concreto armado. A convenção, então, ó, positivo, traciona, alonga embaixo. Então está aqui uma outra representação que fica mais próxima aí da espuminha para ficar fácil de vocês lembrarem desse negócio. Ok? Então, ponto D o momento e momento do ponto E para frente, 0. E aí vem a pergunta, mas e esse momento máximo aqui? Nós não calculamos esse momento ainda. Como é que eu faço para descobrir isso? Né? Nesse caso aí, eu já havia comentado com vocês na aula que eu tenho uma forma para descobrir isso aí. O momento máximo ele ocorrerá no lugar geométrico em que a força cortante for 0. Então, observe esse detalhe aí. Na verdade, pode ser máximo positivo ou mínimo se for negativo. O que nós temos aqui é um ponto de inflexão. Voltando aqui nesse nosso diagrama, observe que esse valor aqui, então, seria o nosso valor máximo para o momento. Né? É uma inflexão. Daqui, ele está descendo, daqui ele começa a subir, daqui para frente desse ponto. Então, observem que
Até uma outra curiosidade agora que eu percebi aqui, para vocês verificarem esse conceito, ó. Eu tenho um ponto de máximo na parte superior aqui, né, que seria negativo, o menos 15 é o nosso máximo, e aqui eu tenho esse 18. Olhem o que acontece aqui, ó, no nosso diagrama. Tá vendo que nesse ponto ele está cortando o eixo zero? Então é um ponto de inflexão. Nesse caso seria o nosso mínimo de momento. Já para esse outro ponto de zero, vai ser o nosso máximo para momento positivo. Então, o que nós temos que fazer aqui? É observar qual que é a posição em que a cortante é igual a zero. Nesse caso, então, a partir dessa referência que eu tenho aqui, eu tenho que achar qual que é esse valorzinho aí para o meu x. E a questão é, como nós vamos fazer para calcular esse x? Existem várias soluções, pessoal. Mais simples, então, que nós vamos ter aí, né, para vocês verem, antes de falar da que nós vamos utilizar, existe a tentativa e erro. Eu posso ir fazendo várias sessões até achar qual que é o valor máximo. Só que eu tenho que ter muito trabalho braçal e talvez não vai ser tão efetivo. Será que se eu pegar e dividir de centímetro em centímetro, eu vou achar a posição exata? Possivelmente não, mas eu consigo aproximar. É um método também. Existe o método da semelhança dos triângulos, né? Semelhante de triângulo que nós vamos utilizar. Consideração das áreas, depois eu vou mostrar para vocês a relação que nós temos entre o diagrama de cortante e de momento. Equações de cortantes igualadas a zero. Eu consigo construir, então, a equação tanto do momento quanto do cortante. E se eu derivo a equação do momento, eu caio automaticamente na equação do esforço cortante. Se eu igualar ela a zero, achei o ponto lá x, ou o ponto de inflexão. Existem outros métodos também, né? Posso usar, sei lá, regressão linear, é um caminho, mas aqui nós já temos recursos suficientes, então, para resolver o nosso problema. Para esse caso em questão aí, a solução mais simples que eu vi foi semelhança de triângulo. É pela relação, então, que nós vamos usar para encontrar essa posição de x e depois aí construir o cálculo do momento. Posteriormente, esses outros métodos aqui eu vou passar com vocês, pelo menos consideração de áreas, né? E equação de esforço tanto de momento quanto para força cortante. Nesse caso aí, então, pela semelhança de triângulo, o que nós temos? 23, então observem que eu vou trabalhar nessa relação de triângulo desse ponto até esse ponto. Poderia trabalhar com esse ponto até esse ponto, porque aqui eu tenho a minha inclinação constante, né? Então, 23 está para x. Olha só a relação de triângulo. 23 está para x. Assim como 23 mais 9, quer dizer, como se eu deslocasse isso aqui para cima. Se eu subir 9 aqui e subir 9 aqui, eu vou parar quase que no zero aqui, né? Então, 23 mais 9 está para quanto? Está para 4. Por isso que eu fiz essa relação. Olhando então aqui a solução bem simples, a posição em que o cortante é igual a zero é 2,875. Então, olha só, se eu fosse fazer tentativa e erro, para eu conseguir achar exatamente essa posição, eu teria que fazer a variação aí, ó, de meio, 5, né, vamos colocar assim para ficar mais fácil, de 5 em 5 milímetros para uma viga de 4 metros. Imagina quantas contas, né, nós teríamos que fazer para achar esse valor exato. E agora, depois de encontrar a posição, nós temos então que x igual a 2,875. Basta construir a equação. De novo, agora eu volto. Eu olho ou pela esquerda ou pela direita. O ideal é olhar para o lado que tem menos forças, ok? Mas aqui, só para efeito didático, vamos olhar pela esquerda. Então eu tenho, olha, menos 5, por que menos? Em relação ao ponto que eu estou, ponto x, eu olho pela esquerda e vejo a força de 5 tracionando as fibras superiores, vezes 5,875. Muito cuidado agora com esses braços de alavanca, né? O valor é a distância que eu tenho do ponto até a aplicação da força. Então eu tenho aqui, ó, 3 mais 2,85, 5,875. Depois disso eu tenho aqui, de novo, olha, o momento, perdão, aplicado com o seu valor. E aí aparece agora a nossa reação de apoio. 26 vai tracionar a fibra de baixo. 26, e qual que é o braço de alavanca? Partindo deste ponto e caminhando até este, eu tenho a distância de 2,875. E também vai acontecer algo semelhante aí para o carregamento distribuído.
Distribuído em qual comprimento? No mesmo comprimento. Eu vou olhar daqui para a esquerda, esquece o que está à direita. 8 vezes 2,875, isso é para achar a força concentrada aqui no meio. Vezes então o braço de alavanca, que é a metade. 2,875 dividido por 2, que dá esse valor. Em geral, vocês podem trabalhar com 3 casas e a resposta final arredondar para 2, que vai dar um número bastante apropriado. Eu deixei aqui com todas as casas só para ficar bem exato mesmo o valor. Uma dica que os parentes ajudam muito na organização, né? Tanto para conferir, olha, 1, 2, 3, 4, 5 forças provocam o momento. Então eu consigo ver, 1, 2, 3, 4, 5. Senão pode ser que eu esqueça a reação, ou mesmo esqueça de multiplicar algum braço de alavanca, alguma coisa desse tipo. Resolvendo então, o momento máximo nesse ponto aqui que a gente calculou vai ser de 18,063, né? Então finaliza aí esse conteúdo. Agora é com vocês. Eu deixei um exercício para que vocês possam praticar. Vou disponibilizar ele também em PDF para ficar fácil. Talvez é difícil de pegar direto do vídeo, mas caso queiram, né, pode pegar a partir daqui e fazer esse desenvolvimento aí. Nas aulas seguintes nós vamos mostrar a resposta disso aí, mas sigam esse roteiro que eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver bem. Antes de ir direto para a resposta, esforcem-se aí para resolver esse exercício. Tem algumas particularidades, mas os apoios, né, apoio do primeiro e do segundo gênero, bem tranquilo. As dimensões estão dadas aí. Acredito que não terão grandes dificuldades. O que tem aqui de diferente é o momento aplicado nesse ponto aqui da extremidade. Vale a pena fazer esse exercício aí. Novamente eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Peço desculpas aí por esse vídeo ter ficado um pouco extenso, mas eu fiz questão de, principalmente nesse primeiro momento, né, de construção de diagramas, mostrar com riqueza os detalhes importantes, né? E se for possível eu vou inserir ali no próprio YouTube o link para quando vocês forem estudar, pegar direto a etapa que quer. Por exemplo, reação de apoio, esforço normal, cortante, para ir direto no vídeo. Não vou garantir, vou tentar. Se for possível, farei isso. Tá bom? Um abraço, bons estudos para todos e até a próxima.